E aí, cartoleiras e cartoleiros, cheguei com mais uma escalação aqui no canal do Cartola, escalação da rodada 20, a primeira rodada do segundo turno. E antes de falar sobre a rodada 20, eu quero saber como foi o seu desempenho na última rodada e quantos pontos você fechou o primeiro turno do campeonato. Deixa aqui nos comentários. O meu time, o Live Feminino, fez 66 pontos na rodada 19 e eu fechei o primeiro turno com quase 1.400 pontos. Tá aparecendo aqui pra vocês certinho a minha pontuação final. Gostei muito do meu desempenho, mas é claro que eu quero melhorar ainda mais. Então vamos com tudo nesse segundo turno do campeonato. E é claro, vamos aos destaques da minha liga, a Liga do Olé Feminino. As cartoleiras que brilharam demais. Na última rodada foi a Flor com o time The Stars. Ela fez mais de 111 pontos e se destacou entre as cartoleiras. Em relação ao primeiro turno, quem levou o título foi a Juliana Aquino, que imitou um absurdo e fechou o primeiro turno com 1.534 pontos. Se você ainda não for inscrita ou inscrito aqui no canal do Cartola, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe e comente à vontade. Sempre muito conteúdo de Cartola aqui para vocês durante a semana. E agora chegou o momento de conferir a escalação do Olé Feminino para a rodada 20 do Cartola. E o mercado fecha 3h59 da tarde, um minutinho antes de dois confrontos bem interessantes aqui para o game. O jogo entre São Paulo e Botafogo e a partida entre Internacional e Fortaleza. Me conta aqui nos comentários se você vai escalar algum jogador desses confrontos. Começando a minha escalação pelo goleiro, e os meus preferidos são Perry do Botafogo e o Rocher do Internacional, e mais uma vez o meu goleiro vai ser o Perry. É um jogo fora de casa diante do São Paulo. SG fora de casa sempre é mais complicado, porém o São Paulo é um time que finaliza bastante e o Perry é um mito nas defesas. Ele já fez 78 defesas no campeonato. E olha só quem está retornando aqui para a minha escalação. O Marlon, lateral do Cruzeiro, o rei dos desarmes, 80 desarmes na competição, uma média muito alta. Com ou sem SG, ele sempre pontua muito bem e produz muita média básica. O Cruzeiro joga em casa e recebe o Corinthians. E o meu outro lateral vai ser o Marcelo do Fluminense. O Flu joga em casa contra o América Mineiro, o time que mais levou gols no campeonato, 41 gols sofridos. E eu sinto que em algum momento o Marcelo vai imitar aqui no game, e eu acho que nesse jogo contra o América Mineiro ele tem muito potencial. Para fechar a defesa, a zaga escalada. E desta vez eu não estou nem com a Arboleda e nem com o Cuesta, que são dois zagueiros que eu sempre escalo. Eles vão se enfrentar na rodada. Porém, escalei dois zagueiros bem acessíveis e com potencial. O primeiro é o Neres, zagueiro do Cruzeiro, super baratinho, menos de 5 cartoletas. De 9 jogos, em 7 partidas, ele conquistou o SG. E ele tem 15 desarmes na competição, um número bem considerável para um zagueiro. E o meu outro zagueiro vai ser o Igor Gomes, do Internacional. Antes do fechamento do mercado, vamos saber se ele vai jogar ou não. Já é uma escalação um pouco mais estratégica, pois tem a possibilidade dele jogar de lateral. E agora a escalação do meio-campo. Antes, deixa aqui nos comentários como ficou o seu meio para a rodada. Tem ótimas opções de jogadores. Porém, como vocês sabem, eu nunca abro mão do Arrascaeta. Para quem não quiser escalar ele, tem outros nomes também para escalar, porém ele é um jogador que eu tenho muita confiança e que a qualquer momento pode participar de gol. É um jogo fora de casa diante do Coritiba. Meu segundo meia é o Arias do Fluminense. O Arias vive grande fase aqui no Brasileirão, vem de bons jogos e de boas pontuações, além da média básica que ele sempre produz durante as partidas. É um jogador super ofensivo e o Fluminense é um time que tem muito volume de jogo. Meu último meia é o Bitelo, meio campista do Grêmio, um jogo fora de casa diante do Santos. O Santos vem sofrendo gols. O Bitelo também é um meia de média básica que produz muitos scouts e se participar de gol, com certeza vai imitar na rodada. E a parte mais importante e mais difícil também, o ataque para a rodada. Eu confesso que eu tô com muita dúvida porque tem muita opção de atacante. Então me conta aqui nos comentários quem você escalou no seu ataque. Neste momento, esse é o meu trio de atacantes na rodada 20. O primeiro é o Cano, atacante do Fluminense. Eu considero o principal atacante na rodada, já que o Fluminense enfrenta o América Mineiro, time mais vazado, com 41 gols sofridos. O Cano tem muito potencial na rodada.
Também escalei o Hulk, atacante do Atlético Mineiro, é um jogo fora de casa, diante do Vasco. Porém, o Hulk é aquele jogador que eu tenho confiança, que sempre tem média básica, e ele já marcou 7 gols no campeonato. Para fechar o meu ataque, eu considero a minha aposta Gabriel Peck, atacante do Vasco. Ele vem de 4 jogos pontuando muito bem, sendo muito participativo e com média básica. E o Vasco precisa muito de um resultado. E aí, curtiram o meu ataque? E outros atacantes que eu gosto bastante: Ferreirinha, atacante do Grêmio, Vitor Roque, do Atlético Paranaense, e o Davidson do Cuiabá. Gosto bastante dessas opções para a rodada também. De técnico, eu vou com o Fernando Diniz, do Fluminense. Eu considero o principal confronto aqui para o Cartola muito potencial. E além disso, tem aquele pontinho extra caso o Fluminense vença o América Mineiro. No banco de reservas, eu escalei o Rocher, goleiro do Internacional, Samuel Xavier, do Fluminense, na lateral, o Kusevich, do Coritiba, na zaga, no meio-campo Evangelista, do Red Bull Bragantino, e no ataque Davidson, do Cuiabá. E o meu capitão na rodada vai ser o Cano, atacante do Fluminense. Como eu falei pra vocês, eu considero ele o principal atacante nessa rodada. O meu time ficou custando 151 cartoletas, é uma escalação prévia antes do fechamento. Caso tenha alguma alteração, uma mudança ou outra, eu compartilho com vocês meu time final atualizado. E meu time escalado ficou da seguinte forma: Lugol PR, goleiro do Botafogo, Marlon do Cruzeiro e Marcelo do Fluminense nas linhas laterais. E na zaga, uma zaga bem baratinha, Neres do Cruzeiro e Igor Gomes do Internacional. Meio campo escalado com Arrascaeta do Flamengo, Arias do Fluminense e o Bitelo, meio-campista do Grêmio. Já no ataque, o meu primeiro atacante e capitão para a rodada é o Cano, do Fluminense, Hulk, do Atlético Mineiro, e a minha aposta, Gabriel Peck, do Vasco. E meu time será comandado por Fernando Diniz, técnico do Fluminense. Espero que vocês tenham curtido a escalação do meu time para a rodada. Qualquer dúvida, sugestão, já sabem, coloquem aqui nos comentários. Desejo uma ótima rodada com uma super mitada para começar com tudo o segundo turno do campeonato. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!